Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Saiba que para mim é uma grande alegria adentrar na sua casa, adentrar no seu escritório. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Marcos Viquesi. Eu trabalho com direito previdenciário há quase 20 anos. Eu fui servidor público concursado do INSS por mais de 11 anos. Lá dentro eu trabalhei em várias áreas diferentes. Eu advogo já há algum tempo na área previdenciária e na área tributária. E também ministro aí já também há alguns anos aulas de pós-graduação e cursos, né, também sobre direito previdenciário e direito tributário. E hoje nós vamos trabalhar aqui com um curso muito legal, um tema muito bacana, que traz uma série de problemas na vida prática, que é a certidão de tempo de contribuição e a declaração de tempo de contribuição. Talvez essa declaração de tempo de contribuição, talvez você nunca nem tenha ouvido falar. Talvez você já tenha ouvido falar de certidão de tempo de contribuição, mas a DTC, a declaração de tempo de contribuição, existe até a possibilidade de você nunca ter ouvido falar. Então, vamos parar de papo furado e começar efetivamente o que interessa, né? Está aqui a tela inicial, a apresentação do curso, o meu breve currículo, e vamos aqui para o que interessa primeiro para uma breve revisão. Nós temos o quê? Nós temos o regime geral de previdência, nós temos o regime próprio de previdência, o sistema de proteção dos militares e temos também a previdência complementar ou previdência privada. Os três primeiros regimes que eu trouxe, regime geral, regime próprio e sistema de proteção dos militares, eles são regimes obrigatórios. Ou seja, se você preencher alguns requisitos previstos em lei, obrigatoriamente você vai ser segurado obrigatório do regime geral de previdência, ou será segurado obrigatório do regime próprio de previdência, ou estará vinculado ao sistema de proteção dos militares. Com relação à previdência complementar ou privada, como o próprio nome diz, ela complementa os outros três regimes. Você pode aderir a um plano de previdência complementar aberta ou fechada, a depender de algumas características. Você pode, de repente, pagar todo mês ali, realizar as suas contribuições todo mês, mas de forma complementar. O fato de você ter contratado uma previdência privada, seja de regime aberto, seja de regime fechado, isso não faz com que você fique desobrigado a contribuir, a depender do caso, para o regime geral, regime próprio, ou esteja vinculado ao sistema de proteção dos militares. Marcos, desses três regimes aqui, me traga assim brevemente quem é que está vinculado a cada um deles. Ao sistema, eu vou de baixo para cima. Ao sistema de proteção dos militares, quem é que está vinculado? Os militares das Forças Armadas brasileiras, né? Por exemplo, Exército, Marinha e Aeronáutica. E nos estados, os policiais militares e, dependendo do local também, quem faz parte do corpo de bombeiros, né? Se tiver carreira militar. Dentro do regime próprio de previdência, quem que nós temos? Primeiro, não é todo município que possui um regime próprio de previdência. A União tem, o Distrito Federal tem, atualmente todos os estados têm um regime próprio de previdência para os seus servidores, mas nem todos os municípios têm, e a partir da emenda 103 de 2019, emenda 103 de 2019, não se pode mais criar regimes próprios de previdência, está proibida a criação de novos regimes próprios. Hoje, por volta de mais ou menos 40% dos municípios do país têm regime próprio de previdência. Então, naqueles municípios onde há regime próprio para os estados, para o Distrito Federal e para a União, o servidor público efetivo, ele contribui para o regime próprio de previdência daquele ente. Quem que é o servidor público efetivo, Marcos? Aquele que é aprovado num concurso público, mas não para um cargo temporário, mas sim para um cargo permanente, um cargo chamado efetivo. Marcos, servidor não, desculpa, funcionário comissionado. Ele é o quê? Ele está vinculado ao regime geral, não está vinculado ao regime próprio. Ao regime próprio, só servidor que é titular de cargo público efetivo. No regime geral, nós temos quem? Primeiro, aqueles servidores de municípios
que não têm regime próprio de previdência, eles são vinculados ao regime geral. Quem mais nós temos? Aqueles que têm algum tipo de cargo temporário na administração pública, por exemplo, vira e mexe tem ali a contratação de recenseador para fazer o censo. Aqueles servidores que fazem, aqueles funcionários que fazem, aqueles agentes, na verdade, né, que é a linguagem correta, aqueles agentes públicos que fazem o recenseamento, eles são contratados para fazer aquilo durante alguns meses, por exemplo. Então, eles não passam num cargo público efetivo, mas sim num cargo temporário. Nesse caso, a contribuição dele é voltada ao regime geral de previdência e também aqueles comissionados. Fora esse pessoal, todo mundo da iniciativa privada, o empregado doméstico, o contribuinte individual. Quem que é contribuinte individual, Marcos? O empresário para fins previdenciários, né? O autônomo e aquele cooperado a alguma cooperativa, por exemplo, de trabalho. Então, já falei do empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, que tem duas previsões na lei, mas como só há regulamentação para uma parte dela, hoje nós só temos quem? Aquele que trabalha na área portuária, sem ser empregado de nenhuma empresa, que trabalha sob a intermediação de um órgão gestor de mão de obra. Por exemplo, chega uma embarcação estrangeira lá no Porto de Santos, por exemplo, ou no Porto de Paranaguá, ou no Porto de Itajaí, no Porto de São Sebastião. Chega lá, por exemplo, uma embarcação, seja ela nacional, seja ela estrangeira. Ela talvez precise de pessoas para fazer a carga e descarga de mercadorias, ou, por exemplo, para fazer manutenção no casco, por exemplo, da embarcação. Essas pessoas que são contratadas nesse tipo de situação, elas não são empregadas daquela embarcação. Dependendo do caso, pode ser até que seja uma embarcação estrangeira que não tenha nem empresa aberta no país. Então o que acontece? Chega a embarcação estrangeira lá no OGMO, no órgão gestor de mão de obra, e fala: olha, eu preciso de X profissionais aqui para fazer a carga ou a descarga ou para fazer a manutenção do meu navio. O órgão gestor de mão de obra pega as pessoas que estão cadastradas lá, verificam quais estão disponíveis, quais têm disponibilidade, e aí colocam para fazer aquele serviço. Então esse é o trabalhador avulso. E temos o segurado especial, que hoje nós temos duas situações aí. Aquele que trabalha na área rural, em pequena propriedade, para sua própria subsistência, pode ser plantando, pode ser, por exemplo, tendo ali, sei lá, algumas cabeças de gado, por exemplo, né? E pode ser também o pescador artesanal, aquele que pesca de forma artesanal, com vara ou com rede, que não utiliza uma estrutura profissional para realizar a pesca. Então, todos esses são segurados obrigatórios. O que isso tem a ver, Marcos? Com certidão de tempo de contribuição e com declaração de tempo de contribuição. Vamos pensar na seguinte situação. Eu, por exemplo, eu comecei a aula dizendo que eu fui servidor público concursado, eu tinha então um cargo efetivo lá na União, lá no INSS, durante mais de 11 anos. Hoje, chegou num dado momento, eu pedi exoneração do cargo. E depois eu passei a ser contribuinte do regime geral de previdência. Hoje eu sou um contribuinte individual. Eu tenho duas empresas nos quais eu sou considerado empresário para fins previdenciários, e aí eu pago a minha contribuição previdenciária sobre o prolabore que eu retiro das minhas empresas, tanto do meu escritório de advocacia como da minha empresa de educação. Moral da história aqui, como é que funciona então na prática? Eu tenho mais de 11 anos de tempo contribuído para o regime próprio de previdência dos servidores da União. E hoje eu contribuo para o regime geral. Marcos, esses 11 anos que você contribuiu aí para o regime próprio de previdência da União são perdidos? Não. Eu posso utilizar uma certidão de tempo de contribuição para pegar esse período que eu contribuí para o regime próprio de previdência dos servidores da União e levar esse período, nesse caso aqui, nesse meu exemplo, para o regime geral de previdência. Poderia também ser o contrário. Vamos pensar agora, vamos supor que amanhã eu preste um cargo, por exemplo, dentro da administração pública municipal, e é um município, por exemplo, que tem regime próprio de previdência. Vamos supor, o município de São Paulo tem regime próprio de previdência. O que eu posso fazer? Eu posso pedir uma certidão de tempo de contribuição do tempo que eu contribuí para o regime geral de previdência, aqui no caso, que é a minha situação atual como
empresário, como contribuinte individual. Posso também pedir uma outra certidão de tempo de contribuição lá no regime próprio de previdência dos servidores da União para levar para o regime próprio de previdência dos servidores do município de São Paulo. Então, é possível levar tempo de contribuição de um regime para o outro, mas só entre esses três regimes: regime geral, regime próprio e sistema de proteção dos militares. O que você pagou para a previdência privada ou complementar, você não pode usar no regime geral, no regime próprio, nem no sistema de proteção dos militares. A mesma coisa o contrário. O que você contribuiu para o regime geral, para o regime próprio e para o sistema de proteção dos militares, você não pode utilizar para computar tempo ou para computar valores dentro da previdência privada. Marcos, dentro da previdência privada é possível levar o dinheiro que eu aportei, que eu contribuí em um determinado plano para outro? Sim, tem alguns requisitos que devem ser preenchidos. Entre planos de previdência privada, preenchendo alguns requisitos, é possível sim você levar o que você tem contribuído de um plano de previdência privada para outro plano de previdência privada. Isso se chama tecnicamente de portabilidade. É igual a portabilidade de celular, né? Você leva o seu número de uma operadora para outra operadora. O que você não pode, repetindo, é levar da previdência privada para os regimes obrigatórios ou dos regimes obrigatórios para a previdência privada. Vamos agora para o que interessa. Nesse primeiro slide aqui, tem de maneira colorida, aqui explicadinha, tudo o que eu falei antes, que você pode levar de um regime obrigatório de previdência o tempo de contribuição que você tem para outro regime de previdência também que seja obrigatório. O que você não pode é levar para a previdência privada ou complementar e vice-versa. O que é a certidão de tempo de contribuição, Marcos? É um instrumento utilizado justamente para você levar tempo de um regime de previdência para outro regime de previdência. Vamos lá. Lá no CNIS, o que é o CNIS? É o Cadastro Nacional de Informações Sociais. De repente, você que está assistindo esse curso, vamos supor que você esteja começando na área previdenciária. E aí, como é que você consulta o teu próprio CNIS ou o CNIS, de repente, de algum cliente? Você pega o CPF lá do cliente, o número do CPF do cliente, pega a senha dele de acesso ao meu INSS, que é a senha do gov.br, né? É a mesma senha utilizada para acessar algumas questões do SUS, para de repente verificar vacinação no SUS, também algumas questões da Receita Federal e também do INSS. E você pode, dentro do portal Meu INSS, no meu.inss.gov.br, meu.inss.gov.br, você pode acessar ali o extrato previdenciário, que é o CNIS, que é o extrato do CNIS, o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Via de regra, toda vez que há uma contribuição para o regime geral de previdência, essas informações migram para o CNIS. Via de regra, também deveria acontecer isso com relação às contribuições realizadas para os regimes próprios. É justamente o que está aqui no artigo 28 da Instrução Normativa 128 do próprio INSS, que constarão no CNIS as informações dos segurados e beneficiários dos regimes próprios de previdência social. Só que você tem que tomar muito cuidado, primeiro, que na grande maioria das vezes, as informações que constam no CNIS não são informações fidedignas. E outra coisa, mesmo que esteja tudo certinho no CNIS, você mesmo assim vai precisar da certidão de tempo de contribuição para levar um tempo de contribuição de um regime de previdência para o outro. É obrigatório. Eu costumo comentar com os meus alunos que a certidão de tempo de contribuição é como se fosse um cheque preenchido e assinado. No cheque preenchido e assinado, você está levando dinheiro, você está naquela certidão dizendo isso aqui vale X dinheiros. E aí, quando você vai no banco, você consegue resgatar aquele dinheiro, você consegue ter acesso àquele dinheiro. A certidão de tempo de contribuição é como se fosse um cheque preenchido e assinado, dizendo: olha, você tem X anos de tempo de contribuição. Que aí, na hora que você apresenta no outro órgão, que seria, entre aspas, como se fosse o banco, aqui fazendo o paralelo do exemplo que eu dei, você está depositando aquele tempo de contribuição no outro regime.
Tranquilos? Vamos lá. Aqui, ó, um exemplo de um CNIS, e quando, por exemplo, houve contribuição para regime próprio de previdência, aparece esse indicador aqui, essa sigla, que eu até coloquei aqui ó, algo vermelho em volta dela, que é o PRPPS, que identifica que houve contribuição para regime próprio de previdência, que nesse caso foi para o município de São Gonçalo, de 93, não tem data fim, nesse caso aqui, mas de qualquer forma, a pessoa, caso ela queira utilizar esse período aqui, ela vai precisar da certidão de tempo de contribuição. Vamos lá. A certidão de tempo de contribuição, ela deve vir acompanhada da relação de remunerações que a pessoa teve. Para períodos trabalhados a partir de julho de 94, vai ser emitida a certidão de tempo de contribuição, que traz lá quanto tempo de contribuição a pessoa tem, e para os meses a partir de julho de 94, vem também essa relação de contribuições que mostra qual foi o salário da pessoa mês a mês. Porque, por exemplo, vamos supor que a pessoa esteja levando um tempo de regime próprio para o regime geral. Na hora do INSS calcular o valor do benefício dela, ele vai precisar ter também os valores que ela teve de remuneração mês a mês, né? Vamos supor que uma pessoa tenha sido servidora pública de janeiro de 90 a dezembro de 99. Ela foi lá, pediu a certidão de tempo de contribuição lá no regime próprio. Aí vem, ó, você foi de repente servidora de janeiro de 90 até dezembro de 99, você tem X dias de tempo líquido. O que interessa na certidão de tempo de contribuição é quanto tempo líquido o servidor tem. Não interessa o tempo bruto. Por quê? O tempo data-data ou tempo bruto, ele pode ter sofrido alguns descontos. Tem casos, por exemplo, que o servidor entrou em greve e aqueles dias foram descontados e não serão contabilizados para fins de cálculo de aposentadoria. Dependendo da situação, pode ser também que ele tenha entrado em licença médica, né? Licença para tratamento de saúde, que é o auxílio-doença. No regime próprio da União, se chama licença para tratamento de saúde. Esses dias aí, dependendo do caso, podem também pode também haver um desconto no tempo final de contribuição desse segurado. Então, por exemplo, nesse exemplo aí, de janeiro de 90 a dezembro de 99, se fosse data a data, daria 10 anos. Pode ser que, de repente, esse servidor, aí, hipoteticamente, ele tenha, sei lá, 9 anos e 8 meses, que pode ser que ele tenha 2 meses que não foram contabilizados como tempo de contribuição, porque de repente ele entrou em greve, porque, por exemplo, ele teve alguma situação que dentro da legislação daquele ente, aquilo não entra como tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Então, o que interessa é o tempo líquido, e o que interessa com relação a esse slide aqui, nesse caso aí, a certidão é emitida lá com data, por exemplo, de 1º de janeiro de 90 a 31 de dezembro de 99. Tempo líquido, sei lá, vai estar X dias, que equivale a 9 anos e 8 meses, por exemplo. De repente a pessoa ficou 4 meses ali tem 4 meses que não foram contabilizados. E na relação de contribuições que acompanha essa certidão de tempo de contribuição, vem todas as remunerações desse segurado a partir de julho de 94. Caso o segurado tivesse trabalhado, por exemplo, de 90 a 93 e tivesse pedido a CTC, ela viria só com a CTC, sem a relação de salários. Porque o que acontece? Os cálculos dos benefícios, tanto atualmente, tanto para o regime geral como para o regime próprio de previdência, só leva em consideração para o cálculo do valor do benefício, não como tempo de contribuição, mas para o valor do benefício, as remunerações a partir de julho de 94. Então, nós encontramos aí a relação de remunerações. Lá na relação de anexos da Instrução Normativa 128 do INSS, tem o modelo de CTC, tem o modelo dessa relação de salários, tem também o modelo da DTC, que eu vou começar a próxima aula provavelmente falando dela, e tem também o modelo da relação de remunerações da DTC, que também existe uma igualzinha para a DTC, com relação a períodos posteriores a julho de 94. Né? Tem também a relação de contribuições
para a declaração de tempo de contribuição. Então, deixa eu só dar uma olhadinha para ver se já começa a DTC no próximo já. Então, vou deixar para a próxima aula. Te espero na próxima aula. Um forte abraço.